tarde, minha gente, que delícia! Quarta-feira, 24 de setembro. Hoje em São Paulo é comemorado o dia do mototaxista. Quero mandar um beijo a todos os mototaxistas que nos assistem. Essa data podia ser reconhecida por aqui, né? Fica aí a nossa dica aos parlamentares. Vamos instituir o dia do mototaxista no nosso calendário também. Está começando o programa Acontece aqui na sua TV Pantanal, canal 22, Rede TV. E o Acontece é um oferecimento de Quitilar, a sua casa mais alegre. A Quitilar fica bem ali na rua Campo Grande, esquina com a 7 de setembro, bem no centro de Cuiabá. O telefone de lá é 3321-1568 e também na Avenida 15 de Novembro, 870 no Porto. O telefone é o 3025-1570. Dá uma passadinha lá, tem coisas lindas para você arrasar na decoração da sua casa e também, por que não, presentear os amigos. Hoje é dia do nosso de saúde aqui no Acontece, com o Dr. Marcelo Sandrin. Mas antes da nossa conversa, eu quero chamar um VT sobre o assunto que vamos conversar hoje, que é o AVC. Põe na tela, Natan, por favor. Para entender melhor os efeitos da aterosclerose, vamos fazer uma viagem. Estamos dentro de uma artéria, viajando pelo corpo. E este é o colesterol. Você sabia que existem tipos diferentes? Os mais importantes são o colesterol LDL, conhecido como o colesterol ruim. Ele pode entupir suas artérias. E o colesterol HDL, chamado de colesterol bom porque acredita-se que ele ajuda a remover o colesterol ruim do corpo. Se houver algum dano ao revestimento da artéria, causado, por exemplo, por pressão arterial alta, as partículas do colesterol LDL têm mais probabilidade de entrar nesse revestimento do vaso. Quando o colesterol LDL entra na parede danificada da artéria, ele se transforma e pode levar à inflamação. Com o tempo, esse processo de oxidação e inflamação na parede da artéria cria algo chamado de placa aterosclerótica. Esse processo crônico, conhecido como aterosclerose, pode ter uma série de consequências, dependendo se a placa é estável ou instável. Uma placa estável pode continuar crescendo lentamente, reduzindo com o tempo o fluxo sanguíneo, mas sem necessariamente bloquear a artéria. Mas às vezes mesmo uma pequena placa pode se tornar instável e se romper, expondo o seu conteúdo. Isso é muito mais perigoso que uma placa estável. Se houver a formação de um coágulo, ele pode bloquear totalmente o fluxo de sangue. Os efeitos podem ser imediatos. Um bloqueio em uma artéria que leva o sangue ao coração pode causar um infarto do miocárdio. Um bloqueio em uma artéria que leva sangue ao cérebro pode causar um AVC. Muito sério. E agora eu vou conversar sim com o Dr. Marcelo Sandrin. Bom dia, Marcelo. É um prazer recebê-lo aqui. Bom dia. E bonita animação, bastante razoável e bastante cientificamente boa. Boa. E antes disso, né, você falou dos mototaxistas. Eita, profissão de risco, hein? Ave Maria. O seguro desse povo deve ser Você pode altíssimo. falar com mais propriedade porque você anda de moto, né? E mas eu ando de moto uma ou duas vezes por semana no máximo. Andei ontem, por acaso do destino, fui dar uma palestra lá no São Gonçalo, no final da tarde. Você acha que eles respeitam os motociclistas? Não, aqui no trânsito não é que respeitam, mas ninguém se respeita, né? Tanto é que antes de chegar aqui eu já tomei umas duas xingadas, não tendo feito nada. Isso do Santa Helena aqui, que é um pulo. Na realidade, as pessoas vivem no trânsito, como eu falei ontem nessa palestra, a direção defensiva inexiste no Brasil, né? Aqui existe uma direção agressiva. Ofensiva, a pessoa, né? sai de casa para estar no outro lugar ao mais breve tempo possível. Em vez dela acordar 5 minutos mais cedo, ela quer chegar 5 minutos adiantado, tendo saído tarde. É muito complicado e, obviamente, isso traz tragédias. É uma classe que cresce, é uma necessidade das grandes cidades, mas é muito complexo. Aliás, o índice de mortes em São Paulo já chega a quase 2 por dia. É um absurdo. Não é de acidentes, hein? É mortes. Imagine o que acontece nesse mundo, né, dos mototaxistas. Vamos cuidar desse povo, vamos cuidar de todos no trânsito. O trânsito está matando demais. Vamos voltar ao nosso assunto de hoje. Por que acontecem os acidentes vasculares cerebrais e qual é a causa da obstrução ou ruptura de um vaso cerebral? Na realidade, ali ele explicou a gênese de um dos tipos de AVC, o mais comum, que é o acidente vascular isquêmico por obstrução do vaso. A obstrução pode acontecer sem aquilo que foi descrito.
uma crise hipertensiva muito severa pode fazer um vaso se fechar no cérebro e uma área do cérebro infartar. No coração também isso pode acontecer, em qualquer lugar do organismo sim, mas é muito comum no cérebro, a ponto de hoje o acidente vascular cerebral é a causa de morte vascular mais frequente no país. Passou o infarto agudo do miocárdio, que seria a morte elétrica do coração, que também tem a mesma gênese, a aterosclerose é a gênese mais frequente. E, obviamente, as coisas que causam a aterosclerose são as que mais dão esse problema. Mas a pressão extremamente alta pode levar a outro tipo de acidente vascular, que é o hemorrágico. Então você tem o isquêmico por pressão alta e tem o hemorrágico. E existe um mais raro um pouco, mas que é importante, que é um acidente vascular isquêmico pela embolia, pelo coágulo que se solta de algum lugar ou se cria em algum lugar, numa placa de ateroma, e dali ele pode se romper e ir à frente e obstruir um vaso menor. Ou um coágulo gerado, por exemplo, no coração. Uma pessoa tem uma arritmia, tem o coração grande, ou tem um problema numa válvula do coração, por exemplo, ali forma-se um coágulo e de uma hora para outra esse coágulo se desprende e infelizmente vai ao cérebro ou a qualquer outro lugar. No cérebro dá um outro tipo de acidente vascular isquêmico. Nós temos dois tipos isquêmicos, que seria pela pressão alta ou por obstrução, o embólico, que seria por coágulo, e o verdadeiro derrame, porque antigamente chamava derrame acidente vascular, né? Ainda se usa muito isso, que é a ruptura de um vaso, pela pressão, na maioria das vezes, muito alta, ou por uma malformação desses vasos. Por exemplo, em jovens com pressão normal, eles têm um aneurisma cerebral. Esse aneurisma pode se romper de uma hora para outra, dando um banho de sangue no cérebro, aumentando a pressão no cérebro, podendo matar imediatamente ou deixar sequelas muito graves. Quando atendido, há condições da gente tentar recuperar bem a pessoa. AVC em crianças é raro, em pessoas de mais idade muito frequente. Quais são os principais fatores de risco para o derrame cerebral? Os fatores de risco mais importantes são esses da aterosclerose, que a gente pode prevenir. O diabetes mellitus, né? A hipertensão arterial, o colesterol elevado, a não prática esportiva, diminuir a obesidade, não fumar muito. Por que não fumar? Não fumar estimula o colesterol ruim no sangue, envelhece as artérias mais rapidamente, além de atuar na coagulação do sangue. Atuando na coagulação do sangue, o sangue mais facilmente forma esses coágulos e você pode ter um infarto, pode ter um derrame. Nós médicos enchemos muito a cabeça das pessoas. Vivemos falando, não faz isso, faz aquilo, aquilo outro. Mas nós fazemos isso com a lógica da prevenção, entendendo? O melhor nesse campo é prevenir-se. A aterosclerose é um fenômeno natural. Raras são as pessoas que chegam à melhor idade sem ter um grau de aterosclerose. Faz parte do envelhecimento. A oxidação que nós vivemos, o ambiente ácido que nos permite viver, nós produzimos ácido no organismo o tempo todo. Eu estou conversando com você aqui, respiro, coloco oxigênio para dentro, produzo energia e jogo para fora o gás carbônico. O gás carbônico está sendo jogado para fora porque no sangue ele se combina com a água do sangue e forma um ácido, o ácido carbônico. E esse ácido, se ficar no organismo, nos mata. Então a aterosclerose existe. Nós fazemos excessos, pessoas bebem, né? Existe uma balela por aí que diz que bebida pode ajudar em alguma coisa. Toma cuidado. Um pouquinho de álcool pode ajudar um pouquinho, mas pode lesar o seu fígado e você ficar cirrótico. E ninguém sabe quem que, tomando um pouquinho de álcool por dia, termina alcoólatra. Por isso que é indigno médicos falarem que bebida alcoólica, especialmente o vinho... O vinho, uma tacinha, todo mundo fala que uma tacinha de vinho não faz mal, né? A coisa para tentar aderir as pessoas a um vício é tão grande que já chegaram a falar que vinho é alimento. Não, o suco de uva pode ser um bom alimento. A uva é um excelente alimento. Tudo que tem no vinho, que se decanta como bom para a saúde, pode até ser bom para a saúde, só que lá tem o álcool que faz mal para a saúde, existe no suco de uva. Tome suco de uva, não tome vinho. Tá certo. Pessoas com parentes próximos que tiveram acidentes vasculares cerebrais apresentam maior risco, estou falando em espanhol, chique. Apresentam maior risco de desenvolver a doença?
Na realidade, a genética é clara em todos os fatores, né? A genética atua não só na probabilidade de ter uma doença vascular, por exemplo, né, os aneurismas, como eu citei, ter, por exemplo, diabetes, hipertensão, ter o colesterol elevado. Quem tem isso na família coloca mais a barbinha de molho, né? Porque vai ter que cuidar. As pessoas que têm tendência à obesidade, na família é mais comum ter obesidade, não é geneticamente determinado, mas tem um traço genético. Então, para você se prevenir, o seu background familiar, a sua, né, história familiar é extremamente importante. Quais são os sintomas que eu tenho que ficar alerta para prevenir um AVC? Olha, se é que você tem que tratar, existe isso, né? Você tem que fazer check-ups periódicos a partir dos 40 anos de idade. Se você é hipertenso, cuide bem da sua pressão. Se você é diabético, idem, colesterol. Se você é obeso, sedentário, estressado. Se você fuma, pare de fumar. Se você não fuma, não comece a fumar. Você tem que fazer a sua parte, prevenir a aterosclerose. Agora, existem trabalhos recentes que mostram, tanto no infarto quanto no derrame, que pode nos ajudar, porque depois de instalado o derrame, eu estou com 2 pessoas no meu consultório no momento aguardando vaga para internar com derrame, entendendo? Estão lá já com o derrame constituído. Então é difícil demais, vieram do interior com quadros, né, frustros e já estão com derrame. Pressão extremamente alta, nós estamos controlando e vamos interná-las. Tem que internar o derrame. Não pode ir no pronto-socorro e aceitar a pessoa estar com um lado paralisado e voltar para casa. Isso vem acontecendo sobremaneira em nosso país por dificuldades no atendimento. Agora, nos 2 meses, 3 meses antes do derrame estar constituído, Gisele, minha querida. Muita gente me chama de Gisele, Michele. Mas meu nome é Michele. Tá ali, ó. Desculpe. Na realidade, essas pessoas passam por sintomas frustros não muito, né, valorizados pela medicina até. Como, por exemplo, tonteiras que a pessoa nunca teve. Uma dificuldade em mexer um braço ou um cansaço extremado que passaram desapercebidos. Isso foi feito num histórico retrospectivo de pessoas que morreram de derrame e de infarto. E descobriu-se que se tivesse atentado anteriormente a esses sintomas, as pessoas tivessem procurado serviço médico e isso tivesse sido valorizado, a maioria não procurou nem serviço médico, Michele, essas pessoas teriam sido salvas talvez. Então, procure serviço médico a qualquer momento. Aqui no Brasil está difícil o acesso, mas procure porque depois que a coisa acontecer, nós só temos a lamentar. Muito obrigada, doutor Marcelo, pelas suas dicas de saúde, como toda quarta-feira, e até semana que vem. É um prazer imenso estarmos aqui mais uma vez, né? E sempre que convocados estaremos aqui, Michele e Gisele. Tá bom. Um beijo, querida, desculpa. Tá certo, imagina. Nós vamos para um breve intervalo comercial, mas no próximo bloco vamos mostrar o documentário Centro Histórico de Cuiabá, suas ruas e muitos lugares. É rapidinho depois dos comerciais, não saia daí. Estamos de volta com o Acontece e eu quero agradecer ao estúdio Harry Van Diniz pelo cabelo e maquiagem, agende seu horário com o Ivan e arrase no visual. O telefone está aí no seu vídeo, é o 3634-0195. Ela já esteve aqui e hoje volta para mostrar o documentário, agora finalizado, o Centro Histórico de Cuiabá e suas ruas e muitos lugares. Lúcia Lobato, muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigada, bom dia. E vamos falar um pouquinho sobre esse documentário. Eu gostaria que você comentasse um pouco dessa experiência. Eu sei que é o seu primeiro documentário, né? Na verdade, surgiu assim, até sem querer, né? De fazer um curso, eu sempre tive interesse. Inclusive o José Augusto que ministrou, né? Sim, tá ali. Ele que é o culpado, um dos culpados. E depois a gente foi acabando adentrando nesse universo audiovisual e tendo os frutos que a gente, sinceramente, nem imaginava no início. Antes era apenas como se fosse um hobby, algo de prazer, de poder ter contato com essa linguagem, né? Esse gênero documentário. E depois acabou que a gente foi gostando, tendo apoio, as aulas foram muito boas, as experiências, as pessoas também que o mediador, né, o professor José Augusto foi levando e acabou assim instigando uma vontade de realmente amadurecer e fazer um trabalho um pouco mais bem cuidado. E teve, assim, está tendo muita visibilidade aqui na cidade de Cuiabá, isso também é muito interessante. Tá certo. Natan, coloca, nós vamos ver agora um trechinho do documentário. Põe pra gente, por favor, Natan. Começou. Venha pra cá.
sentar para nós ir cortando o cabelo. Isso, conversar, né? Eurides, como sempre, certo? Como sempre. Depende aqui, nem mexe aqui em cima, depende aqui assim, só. Porque o cabelo tá caindo, se cortar em cima fica menos ainda. Cara, mas entendeu? Quer dizer que esse é o melhor barbeiro da cidade. Pra mim é, certo? Porque eu uso sempre cabelo. Desde 17 anos eu tô aqui. Pra fazer 50 anos, né, que eu corto o cabelo desse cara aí, sabe? Mas 50 anos. Quando a barbearia é ali na outra rua ainda, né? 7 de setembro. 7 de setembro, sempre por aqui mesmo, né? Olha, o dia que eu não parecer mais aqui, você sabe que já fui embora, né? Um dos dois foi, né? Senhor Eurides, há quanto tempo o senhor corta cabelo aqui no centro? Aqui no centro eu estou fazendo a base, que eu, quando cheguei de quartel com 20 e poucos anos, né? Eu vim cortar cabelo sempre aqui no centro mesmo. Então, hoje está fazendo mais de 40 anos, né? Que eu corto cabelo aqui. As pessoas mais antigas me conhecem lá na rua Pedro Celestino, próximo à Praça da Mandioca, que sou moradora de lá há muito tempo. Ali naquela rua eu só mudei de casa, né? Fui nascida e criada ali. Meu povo é Bacairi. Eu nasci numa aldeia, terra indígena, hoje chama Marechal Rondon, terra que era perambulação dos Bacairi, passou a ser Proixavante hoje em dia, atualmente, que fica no município de Paranatinga. Eu sou da família tradicional Bacairi lá. Incrível, Lúcia. O que mais te chamou a atenção nesse documentário? O que mais chamou a atenção é mergulhar na memória social das pessoas entrevistadas. Eu não tinha particularmente a dimensão de que sempre quando se trabalha história, se trabalha assim, ícones, né, da cidade, pessoas que estão chamadas até ilustres, personalidades ilustres por ocuparem cargos públicos ou ter uma visibilidade social e de uma classe mais abastada. E quando a gente começou a adentrar nesse universo da memória social, das pessoas, o que se queria trabalhar era a simplicidade, é a valorização das pessoas que moram ali no centro. Esse senhor que passou, o barbeiro, há mais de 40 anos ele está lá, e um dos argumentos que ele utilizou é porque, como ele já atendeu pessoas do Japão, de outros países ou de outras capitais aqui do Brasil, ele fica com medo de sair e não encontrarem ele. Então, ele já fica ali sempre, né? E eu fui entrevistando alguns, Dona Antônia por uma indicação, mas outras pessoas é pelo andar também, pelo olhar que a gente teve. Bem espontâneo, né? Sim, é isso que era significativo. Para quem quer fazer um documentário, qual conselho você daria? Primeiro é ter a sensibilidade no trato com as pessoas, porque também é algo assim tem que ser bem delicado. O segundo é essa criatividade e não ter medo da experiência, se propor realmente. Se joga, né? É verdade. E também tem que ter paciência e dedicação. Sempre, e também fazer com que várias pessoas te ajudem. Também esse trabalho coletivo ele é muito importante. Quem quiser mais informações sobre esse trabalho ou quiser levá-lo para a escola, exibi-lo na escola ou na sua comunidade, como é que faz, Lúcia? Bem, é só entrar em contato. Eu sou estudante lá no IFAM, pode entrar em contato. E a gente está sempre predisposto. Na verdade, o documentário que surgiu de um hobby, ele está sendo uma ação de educação patrimonial. Foi muito interessante a experiência. Nós levamos o documentário para o Sesc Arsenal, que nos convidou para a premiere, e a gente ficou muito lisonjeado com isso. E foi muito, muito interessante ver as pessoas indo lá com as suas famílias, se vendo na tela. É uma experiência, acho que deve ser maravilhosa. A valorização de pessoas simples que vivem no centro e que têm tanto a nos dizer e que são tão importantes porque elas que dão a vida ao centro histórico. E a gente ter propiciado um momento de valorização dessas pessoas. Então, na verdade, é algo fantástico estar utilizando o documentário, não numa questão de uma promoção individual ou pessoal, mas de ser um instrumento, um recurso que faça com que as pessoas daqui elas tenham a sua valorização das suas referências culturais daqui, que a gente possa ter contemplado o máximo que a gente procurou ter no documentário, as várias etnias, as várias representatividades que compõem a sociedade cuiabana. Então, isso também foi um grande prazer. E nós estamos abertos, a gente está com um projeto de levar o documentário para a Praça da Mandioca, de fazer com que as pessoas peguem sua cadeira da sua casa,
sentem com o seu vizinho e a gente possa estar fazendo com que outras pessoas mais, a intenção é essa, é fazer com que um público maior possa se ver e as pessoas daqui possam se valorizar. Não dizer que eu não moro no residencial, não sei aonde, mas eu moro ali na Praça da Mandioca, na Rua 7 de Setembro, e eu gosto de morar ali. Então é essa perspectiva também que a gente está querendo ver se em novembro, até o final do ano, a gente leva todo esse povo lá na praça e possa estar se vendo, os cuiabanos estarem se vendo nas vozes de outros cuiabanos. Tá certo, Lúcia. O dia que estiver marcado, em novembro, você vem e faz o convite para os nossos telespectadores para estarem prestigiando. Ah, tá. Tá Pode bom? deixar. Obrigada. Lúcia. Nós vamos para um breve intervalo comercial, mas na volta tem dicas preciosas para sua saúde bucal com a Oral Sim. Não sai daí que eu volto com muito mais. Estamos de volta com o Acontece. Eu quero agradecer a Saron que me veste. A Saron fica na Praça do Chopão, número 65. O telefone de lá é o 3321-6570. Dá uma passadinha lá, tem um monte de coisa linda para deixar você maravilhosa. E agora é hora das dicas preciosas de saúde da Oral Sim. Saúde bucal. Oferecimento. Oral Sim. Nosso carinho constrói sorrisos. 2129-6006. Bom dia, Aretusa, obrigada pela presença aqui. E hoje nós vamos falar sobre mitos e verdades, é isso? Isso mesmo. Bom dia, Michele. Obrigado obrigado vocês também por me permitir, fazer parte desse programa maravilhoso e tratar desse assunto muito importante, que é a nossa saúde bucal, né? Exatamente. Vamos às perguntinhas básicas. Somente idosos podem ter implantes? Então, na verdade, isso é mito. É um mito, né? É um mito. Todo mundo pode ter implante, desde que precisa e que a estrutura óssea permita. Então, a partir dos 18 anos de idade, se precisar perder um dentinho, 2 dentinhos, e estiver estrutura óssea suficiente, pode estar realizando o seu implante tranquilamente. É só ir na Oral Sim, fazer a sua avaliação e pronto, tá? Com certeza. Então essa aqui é meio redundante, mas eu vou fazer de novo. Qualquer pessoa pode fazer implante, até mesmo quem usa a dentadura. É meio redundante isso, né? É verdade, mas isso daí é pura verdade, porque tem gente, Michele, que acha assim: eu uso uma dentadura, então não tenho nenhum dente na boca, não consigo fazer implante por causa disso. Aí que pode, e deve realizar o implante para ficar livre da dentadura. Se tiver ossinho lá suficiente, até mostrei no quadro passado, como que é, não tendo nenhum dente na boca, pode estar realizando todos os seus implantes e ficando livre da dentadura sim. Tá certo. Após a perda do dente, o implante deve ser colocado o mais rápido possível? Isso é verdade, Michele. Por quê? Porque quando você perde um dente, você tem que esperar Gera um espaço, né? Isso. E você tem que esperar o período de cicatrização. Passou esse período de 3 meses, é importante já estar realizando o seu implante. Por quê? Para não perder esse espaço, para não perder estrutura óssea. Então, quanto mais rápido realizar o implante, melhor é. O organismo pode rejeitar o implante? Bom, isso é mito. Mito, né? Mito. O organismo não rejeita o implante, porque o material do implante é de nicotitânio, então é um material biocompatível com o nosso organismo, então não existe rejeição. Existe perder o implante por falha no planejamento. Colocar implante em estrutura não adequada, aí sim perde implante, mas a rejeição é mito. Tá certo. Então, para finalizar, é possível sim fazer o implante de todos os dentes? É possível sim, realizar os implantes de todos os dentes, como eu já disse, tendo estrutura óssea suficiente, é possível. E também, Michele, tem um questionamento que todo mundo faz, de mito. Gente, é uma dúvida que todo mundo tem. Existe cirurgia sem corte? Isso é verdade ou é mito? Porque tá assim, todo mundo comentando isso. Chega lá no consultório e fala: eu quero realizar uma cirurgia sem corte. Na verdade, gente, isso é muito importante, é mito. Cirurgia sem corte não existe. Existe uma cirurgia que é realizada sem corte por bisturi, que é com corte circular. Aí sim existe. Mas assim, cirurgia totalmente sem corte, isso daí é mito. Tem que ter um cortezinho para colocar os implantes. Existe aquela que não precisa abrir toda a gengiva.
somente com corte circular. Então isso é legal eu falar, porque assim é uma dúvida de todo mundo, né, Michele? Todo mundo fala, nossa, mas existe mesmo isso? É mito, não existe. Tem um pequeno cortezinho, na verdade, Michele. Muito obrigada, Arituza, pelas dicas de saúde bucal e até semana que vem. Obrigada, Michele, obrigada você aí de casa e até semana que vem, né? Muito obrigada. Bom, o nosso programa de hoje vai ficando por aqui, infelizmente, né? Você pode ligar pra gente no 36421500, dar sua sugestão, faça sua denúncia ou através do nosso e-mail, acontece@tvpantanalmt.com.br. Meu tempo esgotou, um beijo no coração, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado à técnica que coloca esse programa todo dia no ar e até amanhã às 8 horas da manhã. Um beijo no coração, tchau, fui!